Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 19. Salmo 19. O salmo que será exposto nessa noite. Nós faremos a leitura na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Então, se você está usando a Bíblia no seu celular, você pode alterar a versão do texto da Escritura. Salmo 19. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. A nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Até aqui a leitura da palavra de Deus, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós estamos diante da tua lei, diante dos teus mandamentos, diante da tua palavra, Senhor, que nos foi dada por inspiração do teu Santo Espírito. O Senhor usou homens, Senhor, para instruir o teu povo, e fez isso preservando-o, Senhor, das noções equivocadas que eles tinham ao inspirá-los. O Senhor usou a habilidade desses homens para que eles escrevessem exatamente aquilo que o Senhor queria que chegasse ao teu povo. Esta palavra é autoritativa, Senhor. Tem ela a autoridade sobre todos nós. Mas o nosso coração resiste, Senhor, porque somos duros de coração. Nós somos duros à revelação do Senhor. Às vezes agimos como ímpios, Senhor. Portanto, rogamos que o Senhor quebrante o nosso coração pelo poder da tua palavra. Que o teu Espírito produza em nós amor por ela, Senhor, a fim de que sejamos fiéis e sejamos agradáveis ao Senhor, porque Tu és a nossa rocha, a nossa salvação, o nosso Redentor. Nós Te louvamos, ó Senhor, orando no nome de Jesus. Amém. Certamente, se você é um cristão há algum tempo, ou mesmo que você não seja um cristão há muito tempo, você já ouviu falar de Zaqueu. Tem até uma musiquinha aí, nada legal, que canta por aí, sobre o Zaqueu. Poucos sabem sobre a história de Zaqueu, de fato, mas basta ler alguns poucos versos da Escritura que nós chegamos a um conhecimento um pouquinho mais aprofundado da história desse homem, que a Escritura descreve que de maneira acidental se encontrou com o Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Para quem não sabe, Zaqueu era um judeu, e embora fosse judeu, era também um cobrador de impostos, um publicano. O texto bíblico nos informa que ele era o maioral dos publicanos. Os publicanos eram pessoas pouco
amadas pelos judeus. Eles eram considerados traidores da raça. Eles eram considerados como os ladrões. Irmãos, os judeus não gostavam de Zaqueu por ele ser um publicano. Mas Zaqueu, esse homem que traiu seu próprio povo sendo um publicano, um cobrador de impostos, queria de toda maneira ver o Senhor Jesus. Nós vemos isso lá no texto de Lucas, capítulo 19, nos versos de 1 a 9. Lá o texto ainda nos informa que este homem chamado Zaqueu era um homem de baixa estatura. Então imagine o Zaqueu no meio da multidão, querendo ver o Senhor Jesus e não podendo vê-lo, talvez erguendo os pés, mas de repente ele olha ao lado, num lugar onde talvez o Senhor Jesus passasse, e ele vê um sicômoro. O que é um sicômoro? É uma figueira de raízes profundas e galhos fortes, mas que produz figos de baixíssima qualidade. Então, Zaqueu sobe naquela árvore e espera o Senhor Jesus passar por ali. Talvez torcendo que ele passasse por ali. Mas então Jesus passa exatamente aonde o Zaqueu estava. E Jesus não passa de largo. Jesus reconhece aquele homem e o chama pelo nome e diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou para a tua casa. Você já parou para pensar se foi Zaqueu que encontrou Jesus ou se foi Jesus que encontrou Zaqueu? O que será que aconteceu? É verdade, meus irmãos, que Deus não está escondido dos homens. O nosso Deus, o Deus em que dizemos crer, é o Deus que se revela. Mas ele se revela de forma geral a alguns e de forma especial a outros. Deus se revela como o Criador do mundo a alguns, mas ele se revela como Senhor e Salvador a outros. O Salmo 19 é o Salmo da revelação de Deus. O nosso Deus é o Deus que se revela. Mas é verdade também que há um problema estabelecido na raça humana que leva os homens à incredulidade e ao ateísmo. Mas esse é um problema do homem. Não significa que há uma ocultação divina. Por vezes, alguns ateus podem orar da seguinte maneira: se Deus aparecer, eu crerei nele. Deus não está escondido, ele não precisa aparecer, ele está estampado na sua criação. Mas o homem, como diz o apóstolo Paulo, abafa essa verdade escrita com letras gigantes na criação de Deus. Ele é incapaz de reconhecer que Deus está aqui, podendo ser visto a olhos nus. Eles negam que Deus está ali, mas Deus está ali. A criação testemunha que Deus existe. Isso é o que nós chamamos de revelação geral. Mas essa criação não é suficiente para mostrar um Deus pessoal, um Deus que se importa de maneira graciosa e se revela aos homens. É necessário, portanto, que Deus, o próprio Deus, quebre a dureza do coração dos homens, vencendo a incredulidade deles e se apresentando como um Deus que, além de Criador, é também Senhor e Redentor do seu povo. Nós aprendemos algumas verdades, irmãos, especificamente 2 verdades sobre a revelação de Deus nesses versos do Salmo 19. Fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos aprender praticamente verso a verso o sentido e algumas lições. E a primeira lição que nós vamos aprender é que o Deus que se revela deve ser louvado por sua sabedoria e poder manifestos na criação. De novo, o Deus que se revela deve ser louvado por sua sabedoria e poder manifesto na criação. Não sei se você já refletiu demoradamente sobre a criação, mas não há nada mais na criação que foi dotada de habilidade relacional que não o próprio homem. Falar com animais, árvores e estrelas, irmãos, é algo que existe só na literatura de fantasia, a qual eu também aprecio. Seria muito legal se nós pudéssemos falar com os animais como os narnianos fazem. Ou se pudéssemos falar com um ente, um homem-árvore, como nós vemos em O Senhor dos Anéis. Mas isso só acontece na fantasia. Deus criou apenas
uma criatura com habilidade relacional que pode discursar. Entretanto, no Antigo Oriente Próximo, especificamente no tempo em que os salmistas escreveram, ou a maior parte dos salmistas escreveram, os seres celestiais, como as estrelas, o sol, eram objetos de adoração, como se eles pudessem fazer alguma coisa pelos homens. Mas a Bíblia dos Hebreus contesta essa noção e diz que céus, estrelas, sol, lua e todos os seres celestiais são, na verdade, criações do Senhor. Eles não são deuses. Mas mesmo assim eles estão cheios de grandiosidade, poder e beleza. Irmãos, nenhuma geração conhece mais os mistérios do céu do que a nossa. Nenhuma. Os crentes do passado não sabem coisas que nós podemos saber agora com um clique no Google. Os cientistas hoje sabem que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. Eles sabem também que o Sol é pequeniníssimo perto de algumas estrelas. Ele é um corpo minúsculo perto de estrelas gigantescas que existem por aí. Mas apesar deles saberem disso, os seus ouvidos estão tapados para o grito da criação que ecoa por todo o mundo, proclamando que há um Deus além do que eles podem imaginar. Há um Deus tão grande que é capaz de criar coisas que eles jamais sonhariam em imaginar os elementos ou criá-los. Veja o que diz os primeiros 4 versos desse salmo. O salmo começa dizendo que os céus, essa criação inanimada da parte do Senhor, proclama a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Os próprios objetos inanimados, que não receberam do Senhor boca, falam e proclamam sem voz. Sem palavras eles proclamam, eles discursam continuamente. A ideia aqui de um dia discursando a outro, uma noite dando conhecimento a outra, é que o tempo todo Deus está exposto na criação, está declarado na criação. O conhecimento e a glória de Deus são proclamados continuamente, dia e noite. Sem som, sem voz, diz o verso 3. Mas ainda assim, faz-se ouvir a sua voz. O salmista brinca com as palavras. Como alguém proclama sem voz? É tão evidente, quer dizer ele. É tão evidente que Deus está lá. Mas reflitamos um pouco mais. Como que o céu proclama a glória de Deus sem palavras? Simples. Ele o faz pela sua mera existência. Deixe-me ilustrar para você entender como pela mera existência os céus declaram que Deus existe e que Ele é todo glorioso, poderoso e sábio. Não sei quantos de vocês já ouviram falar do Airbus A380. Esse é o maior avião do mundo hoje. Ele comporta 850 passageiros e tem mais de 73 metros de comprimento. Grande, né? Um avião com 850 passageiros, irmãos, é muito grande. Estima-se que a quantidade de engenheiros envolvidos nesse projeto tem ultrapassado 1.000 engenheiros. E mais outras milhares de pessoas foram necessárias para produzi-lo. Quando nós lemos sobre aviões, sobre tantos tipos de máquinas que nos encantam pela habilidade que os homens têm de produzir coisas grandiosas, a gente sequer pensa em dar o mérito a um homem por causa disso, porque quando você olha, você fala assim, nossa, quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto? Quantas pessoas fizeram esse grande avião de 73 metros? Mas é curioso, irmãos, que os céus comportam 1 sextilhão de estrelas. É produto do acaso. Você sabe o que é um sextilhão? Eu tive que pesquisar. Um sextilhão é 1 bilhão de trilhões. Entende isso? Eu também não. Eu só sei que é algo incontável. Mas isso foi produto de uma explosão.
Um avião que cabe 850 pessoas, que é o maior avião do mundo, é algo para a gente abrir a boca. Que teve milhares de gente envolvidas no seu projeto. Você entende como o simples fato de o céu existir é uma declaração? Não dá para se imaginar isso resultando de uma explosão, irmãos. Não dá para se imaginar isso não sendo criado, manufaturado. Quando você olha para o céu, esteja de dia ou de noite, o texto fala disso, você se sente pequeno, você se sente um nada diante do tamanho dessa criação. Imagine o Deus que manufaturou isso. E sabe de uma coisa, irmãos? Ele não precisou nem colocar a mão, ele disse e essas coisas vieram à existência. Entende porque o céu declara a glória do Senhor? Quem pode manufaturar uma estrela? Que cientista pode reproduzir uma estrela? Mas ele, com a sua palavra, criou um sextilhão de estrelas. Essas talvez sejam as que estejam vivas e as que já morreram. Somente um ser sábio e poderoso é capaz de fazer isso. Mas não para por aí. O salmista continua. Na parte final do verso 4, ele começa a falar do sol. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O salmista agora cria uma cena do sol. O sol aparece e se esconde. Veja, ele está narrando e criando a sua poesia a partir da sua própria observação. Ele vê o sol se pondo, ele vê o sol nascendo. Ele sabe que o sol se esconde. Teria o sol, então, uma recâmara, um lugar, um aposento para dormir? Então ele diz que o sol, como um noivo que vai para os seus aposentos, também volta. E ele cumpre todo o seu percurso. E ele diz e compara o sol com um herói. Por que como um herói? Por que será que ele compara como um herói? Simples. Alguém pode parar o percurso do sol? Alguém pode interromper o sol de vir, de nascer, de se pôr? Ninguém. Os grandes heróis da mitologia ou da história eram parados. Lembre-se, por exemplo, de o Troia, Aquiles, o invencível, tomou uma flechada no calcanhar e o que ele ganhou é ser conhecido por causa do tendão de Aquiles. Os heróis da história são parados, mas o sol é um herói imparável, meus irmãos. Quem para o sol? Quem pode deter o calor do sol? Nem com ar-condicionado às vezes dá certo. Quem pode parar esse ser celestial todo-poderoso que se põe e nasce e ninguém interrompe o seu percurso? Quem tem coragem de se aproximar dele? Você já ouviu a história do rei Ezequias? Rei Ezequias foi um rei piedoso em Israel, um rei temente a Deus. Na verdade, ele era rei de Judá. Entretanto, o rei Ezequias é como outros piedosos, eles morrem. Lá no segundo livro de Reis, capítulo 20, conta a história que o rei Ezequias adoeceu profundamente. Então Deus envia o profeta Isaías para que vá até a casa do rei e informe o rei que ele ia morrer e que deveria colocar a sua casa em ordem. Ezequias, você vai morrer e não vai viver, coloca a sua casa em ordem. Então o profeta sai e o rei Ezequias vira o rosto e chora em lágrimas diante do Senhor, clamando por misericórdia. Antes que o profeta Isaías saísse da cidade, Deus manda que ele volte ao palácio e diga ao rei Ezequias que ele não morreria mais, que Deus ouvia a oração dele, teria misericórdia e acrescentaria 15 anos sobre a sua vida. Então o rei Ezequias disse para o profeta: que sinal você me dará de que isso vai acontecer? E aí o profeta fala para ele: você quer que o sol ultrapasse a sombra do relógio ou você quer que ele retroceda? E o rei fala assim: ultrapassar é mais fácil, eu quero ver o sol retroceder. Irmãos, e o texto bíblico diz que Deus fez a sombra do relógio, que era causada pelo sol, retroceder. Sabe quem para o sol? O Criador dele. Entende por que sol, céu declaram a glória de Deus? Quem pode imaginar parar ou retroceder o sol, irmãos?
Esse é o Deus que nós servimos. A criação é, sem dúvidas, a maquete em que Deus revela a sua glória. Sabe quando você vê maquete de crianças? Então, assim somos nós e a criação. A criação é a maquete, é o teatro em que Deus quis manifestar a sua glória. A criação anuncia haver um Criador. Mas na teologia nós chamamos essa revelação de Deus, estampada na criação, de revelação geral. O homem, ao ver a natureza, os detalhes na natureza, não só do céu, do sol, irmãos, mas também dos animais, da diversidade de animais que existe, fica comprovado que Deus é um ser sábio, meticuloso, perfeito e faz coisas tão belas. Mas o homem pecador resiste a isso. O apóstolo Paulo, em Romanos, escrevendo sobre isso, diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, os homens que negam a Deus são indesculpáveis, diz o apóstolo Paulo, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O Salmo 19 ecoa, e é a verdade que Paulo se orienta para dizer o que ele diz em Romanos 1,18. Os homens são indesculpáveis, irmãos. O coração deles sufoca a verdade, diz o apóstolo Paulo. É isso que acontece. É preciso que haja uma revelação especial que quebrante o coração dos homens. Mesmo aqueles que dizem crer haver um Deus, eles não seguem a Jesus. Pense bem, se você é um leitor da Escritura e um cristão, você sabe que a criação tem um propósito. O apóstolo Paulo escreveu que tudo foi criado por meio dele e para ele. De quem Paulo está falando? De Cristo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo pertence a Cristo. Tudo pertence a ele. Deus, portanto, não deixaria a criação sem redenção. Mas os homens não podem, ao ver a criação, contemplar esse aspecto pessoal de Deus. Saber a razão da criação é algo que só vem por uma revelação especial. O homem contempla as coisas criadas e ele diz, há um Deus aqui, mas ele não consegue saber o propósito dela, que é o próprio Cristo. Sem a revelação especial, sem uma revelação e uma obra do Espírito no coração dos homens, eles não podem conhecer que esse Deus é um Deus que, além de poderoso e sábio, é um Deus amoroso e gracioso. O Deus que salva pecadores por meio de Jesus Cristo. Pense por um instante. Se toda a criação foi dada para Cristo, e Ele então a redime, Cristo é, sem dúvida, mais valioso do que todos nós. Tudo pertence a Ele. Mas ainda assim, Deus deu a Cristo para nos salvar. Entende? Porque dizer que o homem não tem valor não é algo que a Escritura confirma. Dizer que o homem é indigno é algo que a Escritura confirma por causa dos seus pecados. Mas este homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus deu o seu próprio Filho, por quem Ele criou o mundo e para quem Ele criou todo o universo. A revelação geral não nos leva ao conhecimento profundo de que a criação pertence ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos disso. E sabemos disso porque, além dessa revelação geral, temos também a outra revelação que o salmista diz. Nos versos de 1 a 6, nós aprendemos então que o Deus que se revela deve ser louvado por sua sabedoria e poder manifestos na criação. Agora, nos versos de 7 a 14, nós vamos para a segunda lição. O Deus que se revela deve ser louvado por sua graça e misericórdia manifestas em sua lei. Vou repetir a segunda lição. O Deus que se revela deve ser louvado por sua graça e misericórdia manifestas em sua lei.
A criação, irmãos, revela a sabedoria por causa da diversidade, dos detalhes, da beleza, da grandiosidade, e revela também o poder de Deus, como nós vimos, quem pode parar o sol. Mas a lei de Deus revela a sua graça e misericórdia. Talvez você pense assim, pastor, como a lei revela a graça e a misericórdia, se o apóstolo Paulo, em alguns lugares, parece colocar a lei como inimiga da graça? Preste bem atenção. O jeito que o salmista se refere à lei aqui não é apenas a lei composta nas ordenanças do Antigo Testamento, nos preceitos que nós chamamos de 613 ordenanças e os 10 mandamentos. Na verdade, esta lei diz respeito a toda a palavra de Deus que também é louvada lá no Salmo 119. Na teologia reformada, irmãos, nós entendemos que a Escritura é uma unidade. Portanto, a lei não é descartável. A lei tem uma importância grande para nos levar até Cristo. Nós não podemos ter consciência de que somos pecadores sem a lei. A lei nos leva ao Evangelho. Além disso, há Evangelho na lei, do mesmo modo como há lei no Evangelho. E o salmista parece saber disso, mesmo escrevendo há cerca de 1.000 ou 800 anos antes do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe exatamente que a lei é o meio pelo qual Deus tem operado no coração das pessoas. A lei, como palavra de Deus, é um meio sobrenatural para transformar corações. Veja o que o salmista diz. No verso 7, ele começa uma longa lista de elogios da lei do Senhor. Diferente da primeira parte do poema, note que agora ele chama de lei do Senhor. Senhor aqui é a tradução do nome pactual de Deus, que pode ser traduzido como Yahvé, Javé, Jeová. Tem alguns que advogam e reivindicam que teria que ser Jeová. O problema é que não existe J na língua hebraica. Então, não tem como ser Javé. Se usa Javé porque isso vem de uma tradução que foi feita na Alemanha, por causa do som do Y. Então, veja bem, talvez a tradução melhor seja Yahvé, mas o nome é impronunciável, irmãos. Tanto é que a gente chama essa expressão de o tetragrama, que são 4 consoantes, muito difícil de pronunciar, e por isso um debate todo longo sobre como deve ser pronunciado. A questão é que o salmista usa agora o nome pessoal de Deus. E na metade do salmo para frente, esse nome, Yahvé, é usado 14 vezes. Por que ele não usa antes? Porque na revelação geral você não tem um conhecimento pessoal e relacional de Deus. Mas na revelação especial você tem. Então agora ele chama Deus pelo próprio nome. Não apenas Deus, que é um nome comum. Agora ele chama o Senhor de Yahvé. E a lei do Senhor recebe uma série de elogios da parte do Senhor. Pela criação, o homem chega ao conhecimento de que há um Deus. Mas pela palavra, pela lei, o homem chega ao conhecimento pessoal de Deus. A lei é descrita aqui no verso 7 como perfeita. E o que ela faz? Ela restaura a alma. O que isso implica? Restaurar a alma aqui é trazer de volta a vida. A lei, o evangelho faz isso. Ele traz homens da morte para a vida. Então, o salmista passa a usar nos versos subsequentes, irmãos, uma série de palavras que vão substituir lei. Mas ele está pensando aqui numa única coisa, que é a palavra de Deus. Olha que ainda no verso 7 ele diz, ele substitui lei por testemunho. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Além de ser perfeita e restaurar a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os simples aqui não são pessoas com baixo poder intelectual. Na verdade, são todos aqueles que confiam no Senhor e que são por eles chamados. Deus se revela aos simples. Lembremos, irmãos, que o Senhor Jesus certa vez orou dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Quem são os simples? Todos aqueles que receberam a revelação do Senhor por sua graça e misericórdia. A palavra de Deus tem poder de fazer das pessoas simples, dos pequenos, homens e mulheres sábios, por causa da natureza da própria palavra de Deus, que é fiel, um testemunho fiel. Deus nos habilita a viver por meio da sua palavra sabiamente. E por quê? Porque por meio dela nós conhecemos a Deus, nos tornamos sábios e conhecemos a nós mesmos. Isso só acontece porque Deus se revela. Continuando, o salmista diz
no verso 8, que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você já parou para pensar que às vezes as pessoas acham que elas vão encontrar felicidade buscando satisfação para os próprios anseios pecaminosos do seu coração? Alguns acham que encontrarão a alegria no sexo, no dinheiro, em tantas outras coisas, mas na verdade, a alegria de fato só pode ser encontrada na palavra de Deus. Na palavra de Deus que é reta. Os preceitos do Senhor que são retos. Só os preceitos do Senhor pode dar a nós, irmãos, verdadeira alegria. É por isso que João, lá em 1 João, capítulo 5, verso 3, diz que o amor de Deus é, olha só o que João diz, que guardemos os seus mandamentos. E ele continua, e os seus mandamentos não são penosos. Não é penoso. Não é, porque produz alegria no nosso coração. O homem a quem se revela sabe que o padrão de Deus é alto. Ele sabe que é difícil e ele sabe também que é falho. Mas quando ele cumpre a lei de Deus, quando ele segue os preceitos de Deus, ele vê que na verdade ele não encontra uma cadeia, ele não encontra grilhões, ele não encontra prisão, ele encontra liberdade, ele encontra alegria em Deus. Porque os seus preceitos são retos. E note que essa não é uma alegria de boca, porque o salmista diz que a alegria está onde aí no texto? No coração. É uma alegria real, não da boca para fora. Uma alegria em se conformar com os preceitos do Senhor. A palavra, irmãos, é uma fonte de revelação especial para que conheçamos a Deus e sua vontade, para que vivamos uma vida alegre, mesmo quando as circunstâncias à nossa volta estejam tristes. É possível. É possível encontrar alegria nos preceitos do Senhor. No verso 9, o salmista diz que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Note que a palavra temor aqui substitui mais uma vez a palavra lei. Ele quer dizer que a palavra nos leva ao temor do Senhor, à reverência, ao zelo. Você é uma pessoa orientada pela palavra de Deus ou pela sua própria imaginação? Se você é uma pessoa que teme e treme diante de Deus, e temer também envolve medo, irmãos. Diz o autor aos Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Note que o temor não é constituído só de medo, mas a gente não pode tirar o medo, de maneira nenhuma. O temor é constituído de zelo, reverência. Por quê? Porque os juízos de Deus, mais uma palavra que substitui para a palavra aqui, são verdadeiros e igualmente justos. Não há nada definitivamente na palavra que não seja verdadeiro e justo, irmãos. Nada. Tudo é reto. No que você ancora a sua vida? No seu pensamento? Qual é a sua visão de mundo? Ela é forjada e formada pela palavra de Deus? Você testa o conhecimento que você tem da verdade comparando com a palavra de Deus? Porque só o conjunto dos preceitos, dos juízos de Deus são verdadeiros e completamente justos. Continua o salmista. No verso 10 ele nos diz que a palavra é mais desejável do que ouro, do que o melhor tipo de ouro que existe, o ouro mais puro. Na verdade ele diz, do que muito ouro depurado. O que ele está dizendo, irmãos? Que não há riqueza que se compare ao valor da palavra de Deus. Nada. Ouro era, sem dúvida, o minério mais valioso do Antigo Oriente Próximo, na época em que o salmista escreve. Por isso, nada pode ser mais valioso do que a palavra de Deus. Mas alguns preferem um prato de lentilha. Ouro é um prato de lentilha para o salmista. Perto da tua palavra, Senhor, nada é mais desejável. Nem o ouro, nem muito ouro depurado. Ele continua a ilustração e ele diz também, na mesma linha, que a palavra de Deus é mais agradável do que o mel. Nessa época em que o salmista está escrevendo, não havia açúcar refinado, irmãos. Mel era o alimento que mais expressava o doce que existia na época. E ele diz, a tua palavra é mais doce do que tudo, mais desejável do que o mel que desce do favo. O salmista não é alguém que apenas gosta da palavra de Deus. Tem crente que gosta da palavra de Deus. O salmista não é esse. Ele não gosta. Ele anseia. Para ele a palavra de Deus é tudo.
Por que será que o salmista é alguém que tem um apreço tão alto, é apaixonado pela palavra de Deus assim? Será que ele nunca, comparando-se com ela, se sente desajustado? Não tem como, irmãos, a gente se colocar diante da palavra e não nos sentirmos desajustados. É impossível. Nós ficamos nos sentindo podres diante daquilo que a palavra exige de nós. Mas por que ele tem um apreço desse tamanho? Será que ele não era uma pessoa desajustada? Será que ele sempre estava na linha para amar tão profundamente assim a palavra de Deus? Eu creio que não. Nós veremos isso mais à frente nos versos seguintes. Mas, veja bem, tem que ter uma razão pela qual o salmista anela tanto pela palavra de Deus. Por que será? O salmista, ele não tem tanto deleite assim na palavra, porque ele é alguém que meramente é transformado por ela. Sabe por que ele tem tanto deleite assim? Porque ele descobriu que na palavra ele conhece mais e mais aquele a quem ele ama mais e mais. Entende? A palavra não é só um meio pelo qual você sabe que está fazendo errado e conserta. Ela é mais do que isso, irmãos. Ela é um meio pelo qual nós conhecemos o Deus a quem dizemos amar. A palavra é a forma especial que Deus escolheu se revelar a cada um de nós. Cristo é mesmo o amado da sua alma? Então, se você não ama a palavra, entende que você não o ama? Mas para o salmista, não. Ele sabe que ele vai tomar pancada quando ele se comparar com a palavra. Mas ele sabe que ele vai conhecer um pouco mais daquele a quem ele diz amar. Porque ele recebeu essa revelação do próprio Deus. Diferente de nós, irmãos, o salmista não é um bibliólatra. Não é que ele ama a Bíblia por si. Tem gente que conhece a Bíblia e a ama demais. Não, ele não é isso. O salmista entendeu uma coisa impressionante. Diferente de nós, Deus não é alguém em quem há uma discrepância entre aquilo que fala e aquilo que é. Nós somos assim. Nós não somos tudo que nós falamos. Não somos. Mas Deus é tudo aquilo que Ele fala. Por isso, conhecer a palavra é conhecer o próprio Deus. Não é curioso que João começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo lá é palavra. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque Cristo é a palavra de Deus encarnada. Às vezes nós ficamos assim, mas será que a lei salva? Não, não é isso que o Salmo está dizendo. Não é que a lei salva. É que os 10 mandamentos podem ser vistos agora não apenas em Êxodo capítulo 20, em Deuteronômio capítulo 5. Os 10 mandamentos podem ser vistos agora de maneira personalizada e personificada. Sabe como? Quando nós olhamos para Jesus Cristo. É por isso que a lei passa a ser preciosa, porque naquele homem nós vemos o próprio Deus cumprindo aquilo que ele disse. Naquele homem nós vemos o Deus perfeito. De maneira como a criação não pôde revelar. Nós vemos o Deus que não erra, o Deus que cumpre cada um dos seus termos. Por isso ele é desejável, por isso o salmista o deseja. Preste atenção, irmãos. Adão e Eva viram a árvore do conhecimento do bem e do mal, que lhes oferecia autonomia e os tornava sábios. Mas para o salmista, essa árvore não era mais desejável que a palavra de Deus que oferecia vida. A árvore do conhecimento foi desejável. Mas as pessoas que confiam em Deus e no pacto que têm com Deus, elas consideram que a lei é superior a todos os valores e prazeres terrenos. Elas não querem apenas conhecer a verdade como um objeto, elas querem se relacionar. Elas têm deleite nesse Deus, porque elas o conhecem de maneira especial. Ele se revelou a elas. Mas respondendo
a pergunta que eu fiz há pouco, será que o salmista não se sentia devedor? É claro que sim. Nós vemos isso nos versos seguintes, nos versos de 11 a 14. Nós vemos que a lei do Senhor também nos leva a compreender nossa condição diante dele. Mas mais do que isso, nos leva a clamar por socorro. Aqueles que conhecem a misericórdia de Deus e conhecem a si mesmo também clamam por socorro. Veja o que diz o verso 11. Diz que pela lei o teu servo é admoestado. Note agora como há uma mudança. Ele se chama pela primeira vez de teu servo, eu sou teu escravo. É alguém que conhece e está conhecendo o Senhor durante os versos do Salmo. O teu servo é admoestado. E ele diz que há recompensa em guardar os mandamentos do Senhor. E saibamos nós, irmãos, a lei promete recompensa para todos aqueles que cumprirem-a perfeitamente. Mas quem de nós é capaz de cumprir a lei perfeitamente? Será que o salmista não sabe disso? A recompensa, tá bom, e aí que é a recompensa? Eu não vou conquistar mesmo? Ou alguém aqui é capaz de conquistar e cumprir a lei perfeitamente? Se nós não somos capazes de cumpri-la perfeitamente, por que o salmista entra aqui nesse tema da recompensa? Porque não vai adiantar nada. Logo eu, que sou pecador, hoje mesmo, pastor, vindo para o culto, pequei. E pequei centenas de vezes que eu não percebi. Como eu serei recompensado pela lei? Será recompensado. Sabe como? Porque Deus aceita a nossa obediência imperfeita como se fosse perfeita, por causa da obediência perfeita de Jesus Cristo, que é colocada na nossa conta. Então, eu não obedeci a lei perfeitamente, mas Ele obedeceu no meu lugar. Por isso que a recompensa é importante. E por que é importante, irmãos? Porque, via de regra, nós cristãos barateamos a graça. A gente acha que a graça é graça para todo mundo. A graça é graça para nós, mas ela não foi para Cristo. Sabe por quê? Porque Ele teve mérito. A sua obediência ativa é quem colocou na nossa conta a justiça que não nos pertence. Entende? Foi de graça para você, mas não foi de graça para Ele. Ele precisou obter a recompensa que você e eu recebemos de graça. Mas Ele conquistou porque Ele obedeceu perfeitamente. Entende por que a pergunta do salmista, a questão do salmista é importante? Senhor, a grande recompensa. Mas é como se ele dissesse, como eu posso fazer? Como eu posso ser recompensado? E a gente já tem a resposta. Olha o que ele diz no verso 12, irmãos. Quem há que possa discernir as próprias faltas, quanto mais cumprir a lei perfeitamente? Nós somos incapazes de reconhecer as nossas próprias faltas. Como dizia Spurgeon, há veneno da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Até quando nós fazemos uma coisa que é reta, as nossas emoções, as nossas intenções e motivações certamente estão contaminadas ou podem estar contaminadas. Nós somos tão cegos que somos incapazes de reconhecer as próprias faltas, irmãos. E note, o salmista diz, absolve-me das que me são ocultas, das falhas que me são ocultas. Sabe de uma coisa que os crentes modernos precisam aprender? Ignorância não significa inocência. O salmista pede perdão até pelas culpas que são ocultas a ele. Porque ele sabe e conhece o Deus a quem ele diz servir. Um Deus que é santo, santo, santo. Então o salmista diz, absolve-me, ele pede isso. Isto é, inocenta-me, Senhor, porque sem o Senhor, se me inocentar, eu não posso ser aceito. E mais uma vez, o Senhor faz isso em Cristo Jesus, irmãos. Ele nos inocenta da culpa do pecado em Cristo Jesus. No verso 13, o salmista então pede mais para o Senhor. Que o Senhor o guarde da soberba, que ele não seja dominado por ela. Por soberba, é como se ele estivesse pedindo, Senhor, me guarde da apostasia, isto é, dos pecados de obstinação. Os pecados que nós sabemos que são pecados, mas nós amamos tanto e nós podemos nos entregar a Ele, desprezando o próprio Deus e a lei de Deus. Sabe de uma coisa? Alguns crentes acham que sempre são fortes. Eles acham que se garantem, que eles jamais poderiam apostatar da fé, que diante de algumas situações eles jamais vão sucumbir. Irmãos,
Irmãos, a graça que trouxe a revelação de Deus até nós é a mesma graça que precisa nos sustentar até o fim. Porque se por um segundo Deus nos deixar, nós vamos cair. E o salmista sabe disso. Ele sabe disso. Ele sabe que o Senhor precisa levá-lo de ser obstinado, precisa livrá-lo de ser obstinado. Mas se o Senhor livrá-lo, então ele será irrepreensível, é o que diz. Ele estará livre de transgressão. Curiosamente, o salmista usa aqui transgressão no singular. Em vários lugares ele menciona, se você ler o saltério, você verá que em vários lugares ele fala transgressões no plural. Por quê? Porque ele tem um pecado em mente. Ele não diz exatamente qual pecado, mas nós podemos deduzir, irmãos, que ele se refere aqui à apostasia, a abandonar o Senhor pelo orgulho e soberba. Esse é um homem que conhece profundamente o seu coração. E ele só conhece profundamente o seu coração porque Deus se revelou a ele de maneira especial. Olha o que diz o verso 14, que é o último verso do Salmo. O salmista que ama o Senhor e que pede para que seja absolvido, e que pede para que Deus o sustente e o preserve da apostasia, é o mesmo salmista que deseja ser agradável por palavras e de coração. Olha só, crentes do século 21, o homem a quem Deus se revelou conhece o amor, a santidade, a justiça, a bondade, a graça e a misericórdia e muitos outros atributos de Deus. E sabe de uma coisa? Ele teme a Deus e ele deseja agradá-lo. Sabe quando você percebe que foi objeto de uma revelação especial? Quando a sua alma agora passa a ser dirigida por viver para agradar a Deus. Mas o salmista também sabe que ele não pode fazer isso sem Cristo. Sem um Redentor melhor do que ele. Então ele diz que as palavras dos meus lábios e o meu ditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Por quê? Porque naturalmente não é. Quantas vezes você tem pedido isso ao Senhor? Você acha mesmo que tudo que você pode dar é por si mesmo aceitável? O salmista não acha. Então ele pede que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Mas note, irmãos, a confiança do salmista. Ele diz, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele chama o Senhor de redentor, mais um aspecto da revelação. Ele sabe que ele precisa de alguém que pessoalmente o redima da morte, o redima dos pecados, o redima da prisão. Ele sabe, porque Deus se revelou a ele. Sabe o que aconteceu? O salmista é um homem que compreendeu que Deus o buscou. Eu comecei o sermão falando da historinha do Zaqueu, alguém que Jesus certa vez encontrou. Nós até podemos pensar que foi Zaqueu que encontrou Jesus, irmãos, mas foi Jesus quem encontrou Zaqueu. Se você prestar atenção na narrativa de Lucas, Lucas registra que Jesus falou para Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. Ele disse, hoje houve salvação nesta casa. Podemos compreender disso que realmente Zaqueu foi salvo. Mas em seguida, no verso 10, Jesus dá a razão pela qual houve salvação. E a razão é, porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Quem encontrou Zaqueu foi Jesus, irmãos. Quem nos encontrou foi Jesus. Quem se revelou foi Deus, porque o nosso Deus é o Deus que se revela de maneira especial por meio da sua palavra. Nós devemos adorar a Deus e louvar a Deus pela majestade, pela sua majestade e glória estampadas na criação. Mas não podemos esquecer que nós só louvamos a Deus de fato, porque Ele se revelou de maneira especial por sua palavra. Graças a Deus por isso. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós e manifestado a tua verdade aos nossos ouvidos. Ó Senhor, os nossos ouvidos só estão atentos ao Senhor, porque o Senhor os abriu. Porque nós somos tão surdos, Senhor, como são os ímpios, para crerem e confiarem no Deus Criador. Mas o Senhor rompeu com isso e se revelou a nós. Te louvamos porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra.
a qual temos recebido com muita frequência, Senhor, por uma ação da Tua graça. Ó Deus, livra-nos dos pecados ocultos, livra-nos e perdoa-nos, absolve-nos, Senhor. Senhor, rogamos-te que o Senhor, que é o nosso Redentor, a nossa rocha, opere na nossa vida, Senhor, para que sejamos aceitos e agradáveis ao Senhor. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração te agradem, Senhor. Faz com que o povo que aqui se reúne, Senhor, seja agradável ao Senhor, seja zeloso, reverente, comprometido com a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra não seja para nós produto de conhecimento apenas da teologia e de verdades abstratas, Senhor, mas que seja relacional, que o nosso coração se entregue a Ti, Senhor, porque o Senhor é aquilo que o Senhor fala. O Senhor fala tudo que és e é sempre fiel. Os fiéis são os Teus testemunhos, os Teus juízos são verdades e em conjunto são retos, Senhor. Te louvamos, porque Tu te revelaste a nós. Tu és o nosso Deus, o nosso Redentor, e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.